paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Que bom, eu me encontro muito feliz também pela oportunidade que Deus tem nos dado de estar em sua santa, poderosa presença para celebrarmos a Deus em mais uma noite. Digno é aquele que venceu, aquele que está no nosso meio, e Ele já falou conosco através dos louvores, e Ele continuará falando conosco através da palavra. Alguém veio ouvir a palavra de Deus? Amém? Deus abençoe a vida do nosso amado irmão Wesley, presbítero, pastor, diácono Wesley, satisfação, que entrou em contato conosco para que a gente pudesse estar aqui. Deus abençoe a vida do anjo desta igreja, pastor José Carlos, José Marcos. Deus abençoe a sua vida. Pastor, como foi homenageado, o senhor faz aniversário no mês de dezembro, né? O senhor sabia quem faz aniversário no mês de dezembro é mais bonito? Porque o meu aniversário foi dia 3, então eu me incluo em um pacote. Então nós somos privilegiados, não é verdade, pastor? Deus seja louvado pela sua vida, por esta igreja, a cada irmão que saiu da tua casa. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Você acredita nisso? Então Ele te trouxe aqui porque Ele tem algo revelado para o teu coração. Cheguei um pouquinho já com o horário avançado. É o segundo culto que nós estamos. Participamos lá na nossa igreja, aonde eu sou co-pastor junto com meu pai, pastor Sebastião Gonçalves, na nossa igreja ADNA Rio Marinho, em Vila Velha. Saímos correndo de Vila Velha para vir aqui com compromisso para os irmãos, e eu estou muito feliz de conhecer a vida de vocês, e tenho certeza que Deus tem algo grande para o nosso coração. Deus seja louvado pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha, minha maior intercessora. Aonde Deus tem me levado é a minha sombra, e eu aprendi uma coisa desde muito novo: quando você casar, sua esposa seja a sua sombra, aonde você for, ela vá com você. E eu agradeço a Deus pela vida da minha digníssima esposa, linda e maravilhosa. Deus abençoe a vida da minha esposa. Quem trouxe Bíblia? Livro do Êxodo, capítulo de número 3, localize o versículo de número 7, por gentileza. O sonoplasta, se você puder melhorar um pouquinho o meu microfone. Eu estou pregando desde sexta-feira, tenho que pregar amanhã ainda, minha voz está um pouco cansada, na verdade está muito cansada. Se puder me ajudar, eu te agradeço, tá bom? Livro do Êxodo, capítulo de número 3, localize o versículo de número 7. Você que está sem Bíblia, por favor, acompanhe a pessoa que está do teu lado, para que você possa ler juntamente conosco o texto que nós vamos tomar como base para aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7 e 8, que nós leremos. Quem encontrou, me confirma com um amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quase que eu ouvi um misericórdia por aí, mas eu creio que todos acharam. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo 7, diz assim a poderosa palavra de Deus: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Eu quero parar aqui e eu quero que você repita comigo assim: Deus vê. Não, está muito fraco, diga assim: Deus vê, Deus ouve e Deus age. Pode se assentar adorando e glorificando o nome de Jesus, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Por gentileza, combine com quem está do teu lado que a partir de agora você não conversa mais, porque nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nessa casa. Amém, igreja? Me preste por gentileza
a sua atenção por alguns minutos. O texto que ora acabamos de ler é um texto muito conhecido de todos nós que somos amantes da Bíblia Sagrada e conhecemos a trajetória do povo de Israel para a maior promessa geograficamente falando que Deus fez ao seu povo. Se você começar a ler no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que um dia Deus vai aparecer ao patriarca Abraão, dizendo para ele que era para ele sair da tua terra, da tua parentela, e se dirigisse para um lugar que Deus o mostraria. É por isso que o patriarca Abraão é conhecido como o patriarca da fé. Ele ouviu essa voz, obedeceu o comando do céu e andou em direção a uma terra que ele ainda não conhecia, mas todos aqueles que andam debaixo da direção de Deus, ele tem a segurança de que aonde Deus vai colocar ele, sempre é o melhor lugar. Abraão, ele obedeceu a ordem, só que observe bem, a partir do capítulo de número 12 do Gênesis, a Bíblia vai dizer que ele vai peregrinar pela terra de Canaã. Só que essa promessa não foi tomada por posse totalmente nos dias de Abraão. A promessa que Deus tiraria o seu povo de uma terra e os conduziria a Canaã que Deus havia preparado, passou de geração para geração, da geração de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e assim sucessivamente. Todo menino israelita que nascia, ele ouvia dos seus pais, ele ouvia dos seus avós, ele ouvia dos seus tios, que existia uma promessa e eles estavam debaixo dessa promessa, que um dia Deus visitaria o seu povo e os tiraria com mão forte da terra para o Egito, para a terra que Deus havia preparado. Como eu disse, essa promessa perpetuou por muito tempo, porque não aconteceu nos dias de Abraão, não aconteceu nos dias de Isaac e muito menos nos dias de Jacó. Só que a Bíblia vai dizer que Deus ele vai usar um homem que será instrumento para essa promessa se cumprir. Você conhece bem a história de José. A Bíblia vai dizer que José ele tinha aproximadamente 17 anos de idade quando ele aparece no cenário no capítulo 37. Ele é vendido pelos seus irmãos, vai morar na casa de Potifar e lá ele começa a passar uma sucessão de coisas, uma sucessão de etapas, e todas as etapas que ele estava passando, ele sabia e ele tinha consciência que era permissão de Deus ele enfrentar tudo que ele está enfrentando. Pregador, como é que você me prova que ele sabia que tudo que ele estava passando era Deus que estava permitindo? É simples, a Bíblia vai dizer que quando ele se revela aos seus irmãos, os seus irmãos com medo de morrer, porque sabia da trama maligna que tinha feito contra José, eles vão começar a chorar com medo que agora José, governador do Egito, mandasse os matar. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai soltar uma palavra, e isso alegra o meu coração, porque todo aquele que está debaixo de um propósito, ele sabe que ele pode estar passando os maiores levantes da vida, ele pode estar passando as maiores dificuldades, mas a tranquilidade do coração dele é dizer: eu ainda acredito que Deus está no controle de todas as coisas. E quando você acredita que Deus está no controle de todas as coisas, você passa vento, você passa prova, você passa vale, você passa deserto, mas uma coisa o inimigo não consegue arrancar de você: a promessa que Deus fez sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando José ele se revela aos seus irmãos, ele fica sabendo que os seus irmãos estão chorando com medo de também José fazer a mesma coisa que eles fizeram com José. Ele diz assim: meus irmãos, não fique preocupado, na verdade não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou primeiro para preservar a vida de vocês, porque José, ele será, pastor, aquele que será instrumento de Deus para que a família de José fosse morar dentro da terra do Egito. Você conhece bem a história. José se torna governador. Quando José se torna governador, a Bíblia vai dizer que ele vai pegar a tua casa, a tua família, vai colocar para morar dentro do Egito. Só que eu quero que você tenha isso em mente: eles estavam debaixo
de uma promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, José estava debaixo da promessa. Se não tivesse acontecido ainda, poderia demorar o tempo que for, mas esse povo estava debaixo de uma promessa. Eu abro um parênteses aqui para profetizar na vida de alguém que acredita em profecia nessa noite. Você está debaixo de uma promessa. Será que alguém acredita nessa palavra? Quantos estão aqui debaixo de uma promessa? Levante a sua mão, deixa eu ver se você está debaixo de uma promessa. Então, se você está debaixo de uma promessa, eu quero entrar no texto que ora acabamos de ler, porque o livro do Êxodo, Êxodo significa a saída, Êxodo significa a passagem, a saída do povo da terra do Egito para a terra que Deus havia preparado. Só que observe como que Deus vai preparar o cenário. Todo mundo que tem promessa, você tem que ter em mente uma coisa: as coisas não vão acontecer do seu jeito, as coisas não acontecerão da sua forma, as coisas não acontecerão no seu tempo. Deus, Ele é soberano, Ele sabe a hora de agir, Ele sabe a hora de trabalhar, Ele sabe a hora de socorrer. Mas muita gente que recebeu promessa, sabe por que não recebe promessa e vive frustrado dentro da igreja? É porque não aprendeu a esperar o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se Deus tem um propósito para você, vai um conselho de amigo: aprenda a esperar o tempo de Deus, aprenda a aguardar aquilo que Deus prometeu para a sua vida, porque a Bíblia vai dizer, diácono Wesley, que o povo foi morar, eram apenas 70 pessoas, toda a casa de José que foi morar dentro do Egito, era apenas 70 almas. Irmão, 70 almas é insignificante diante do tamanho da promessa que Deus fez a Abraão, dizendo: Abraão, a tua descendência será tão grande como as estrelas do céu, a tua descendência será tão grande como as areias da praia. 70 pessoas é insignificante, mas aprenda uma coisa: promessa é assim, promessa começa pequena, e é aí que Deus começa a dar o crescimento. Eu vou repetir para você gravar: promessa sempre começa pequena, aquilo que nasce grande é monstro, mas quem tem promessa de Deus, ele sabe que a promessa pode ser pequenininha, mas Deus vai fazer essa promessa crescer. Deus vai fazer essa promessa crescer. É por isso que Jó, no seu capítulo 6, ele diz assim, ó: ainda que o seu início seja pequeno, o seu final será grande. Levante a mão que eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Eu não sei aquilo que Deus te prometeu, mas o inimigo está dizendo: abandona a promessa, isso é insignificante diante daquilo que Deus te prometeu. Mas Deus não me tirou de casa para vir aqui passear, não. Eu vim aqui para ser profeta de Deus na vida daquele que acredita em profecia. Deus vai começar a fazer essa promessa crescer na tua vida. Deus vai começar a fazer essa promessa crescer na sua casa. Quem acredita nessa palavra, levante a sua mão para adorar o Senhor. Só que observe uma coisa: eu disse que 70 pessoas é insignificante diante do tamanho da promessa. Só que quem vive debaixo de uma promessa, vai chegar um tempo que vai começar a crescer. E eu tenho uma notícia boa para te dar: crente não cresce em tempo de bonança, crente cresce no tempo de prova. Eu vou dizer de novo: crente não cresce em tempo de bonança, crente ele cresce em tempo de prova. A Bíblia vai dizer que o povo começou a crescer de uma maneira absurda. Flávio Josefo, um historiador hebreu que viveu 100 anos depois de Cristo, ele disse que o crescimento do povo era tão grande porque uma mulher hebreia era capaz de dar à luz em apenas um parto de 4 a 5 filhos. É porque eles estavam debaixo de uma promessa e Deus precisava fazer aquela nação crescer. Estudiosos dizem que o faraó do Êxodo foi Ramsés II. Quando Ramsés II viu o povo crescer,
quê? Olha só o que o inimigo faz. O inimigo não aguenta ver o crescimento da igreja, e ele se levanta para tentar parar o nosso crescimento. Ramsés II se levantou e disse: olha, eu tenho que parar o crescimento do povo de Israel, porque possa ser, se eles crescerem muito, vai acontecer uma guerra, e eles vão guerrear contra nós, nós seremos escravos deles como eles são nossos. Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o trabalho braçal. Todo homem lá no Egito, israelita, ele trabalhava com amassadores de tijolos, ele era os construtores de cidade, eles construíam as cidades. Ramsés II disse: olha, nós vamos cansar os homens, vamos dobrar o trabalho braçal, que quando eles chegarem em casa, eles não vão ter força para se unir à sua mulher e a geração continuar a crescer. Mas quando eu abro o capítulo 1, versículo de número 12, me dá vontade de levantar a mão e dar um grito de glória. Por quê, pregador? Porque o texto diz assim, irmã: e quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia. Não, eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. A Bíblia vai dizer que quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia. Parece que Satanás não entendeu que quanto mais ele se levanta contra você, mais Deus te dá força para ficar de pé. Que quanto mais Satanás se levanta contra a sua casa, é aí que ele te enche de autoridade, de força, de renovo, e diz: eu não vou deixar ela parar, porque ela está debaixo de uma promessa, e nada vai parar o crescimento do povo. Eu quero que você, essa pessoa que está do teu lado, grita para ela como profeta, diga para ela assim: nada vai parar. Diga para ela, diga para ele: nada vai parar o crescimento que Deus estabeleceu para acontecer na tua vida. Ah, mas eu tenho uma empresa, está quase falindo no meio da pandemia. Deus não precisa de condições favoráveis para cumprir promessa. Se Ele disse que a tua empresa será grande no meio da crise, ela vai ser grande. Se Deus disse que vai cumprir promessa no meio da crise, Ele vai cumprir promessa no meio da crise, porque existe um lugar que nunca entra em crise, que é o céu, e é o céu que comanda a tua história, é o céu que comanda a tua vida, é o céu que está no controle de todas as coisas. A primeira tentativa de Faraó foi frustrada. Diga assim comigo: frustrada. Não, meu irmão, está muito fraco, parece que você nem jantou hoje. Diga forte: frustrada. A primeira tentativa de Faraó, Deus frustrou. Só que Faraó, não satisfeito, aprenda uma coisa: se o inimigo não teve êxito na primeira, ele não vai virar as costas e ir embora. Ele vai tentar a segunda vez. Ele vai perseverar em tentar parar a sua vida. Aí a Bíblia vai dizer que Faraó vai dar uma ordem. Qual é a ordem, pregador? Todo menino que nascesse no parto, as parteiras deveriam matar. O primeiro infanticídio da Bíblia está registrado em Êxodo, capítulo de número 2, quando ele diz: todo menino que nascer vai ter que morrer. Só que a Bíblia diz que existiam duas parteiras, uma chamada Sifrá, outra chamada Puá, e a Bíblia diz que elas eram tementes a Deus. Faraó viu que o povo estava crescendo, ele chama as parteiras e diz assim: o que é que está acontecendo? Eu não mandei matar no parto todo menino que nascer, o povo continua crescendo. Aí as parteiras disseram: ó meu senhor, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando nós chegamos para ajudá-las no parto, elas já deram à luz. Só que não, elas temiam ao Senhor. E vai um segredo: quem teme ao Senhor não tem coragem de colocar a mão no projeto de Deus. Quem teme ao Senhor não tem coragem de mexer naquilo que Deus estabeleceu. Sabe por que muita gente até se levanta contra você, mas não consegue tocar? Porque no fundo ela sabe que quem te chamou foi Deus, que quem te escolheu foi Deus, e ela não vai ter coragem de tocar naquilo que Deus estabeleceu. A segunda tentativa de Faraó, frustrada, só que ele não vai desistir. A terceira tentativa de Faraó foi:
vai ter que jogar todo o menino no Nilo, porque eu vou mandar vasculhar qualquer casa, e se eu achar um menino, eu vou matar. Você conhece bem a história. Quando Moisés nasce, a sua mãe o esconde por 3 meses, mas depois de 3 meses ela não pode esconder mais o menino, porque o menino gritou, o menino chorava. Aí a Bíblia vai dizer que ela vai preparar uma arquinha de juncos, vai betumar ela por dentro e por fora, vai colocar o menino ali dentro e vai colocar no rio Nilo. O diabo, olhando de longe, estava dizendo: agora eu consigo matar, agora eu consigo destruir. Mas lá da eternidade Deus olha para a terra e diz assim: filha de Faraó, princesa, está na hora de se banhar, desce para banhar agora. Olha como que Deus trabalha. Quando ela desce para se banhar, vem a arquinha daquele que está dentro, Moisés, e a irmã dele olhando de longe. Só que a Bíblia vai dizer que quando as servas olham para aquele menino e traz para a sua senhora, ela se afeiçoou ao menino, ela amou o menino desde a primeira vista. E agora é o que eu acho lindo do poder de Deus. Se Satanás pensou que ia matar, Deus pega a princesa e diz: o meu projeto vai para dentro da casa de Faraó para vocês sustentar aquele que vocês queriam matar. Eu vou repetir: aquele que vocês queriam destruir, agora vocês vão ter que colocar dentro de casa. Vai dar café da manhã, almoço, café da tarde e janta, porque eu tenho controle de tudo na vida, e até o inimigo, quando eu quero, trabalha para mim. Eu tenho controle de todas as coisas. Você observou, olha para mim, você observou que as 3 vezes que o inimigo se levantou, Deus frustrou o plano dele? Você observou o que eu acabei de dizer? E sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Por que você está temendo o inimigo que está se levantando contra você? Por que você está temeroso diante da adversidade que se levantou contra você? Deus me trouxe aqui para ser profeta, irmão, e eu vim aqui para profetizar com autoridade sobre a vida de alguém que acredita em palavra profética. O inimigo pode levantar 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, todas as vezes que ele se levantar para tentar tocar em você, Deus vai se levantar do trono para te defender. Pelo menos 5 pessoas pegou essa palavra, irmão. Você está num culto, pelo amor de Deus, reaja. O que Deus está dizendo é que quantas vezes o inimigo se levantar contra você, ele também se levanta, coloca na frente de Satanás e diz: eu quero ver se tem coragem de tocar nele, porque ele está guardado debaixo das minhas mãos, ele está escondido. Quem me entende até aqui, diga graças a Deus. Moisés vai crescer, e a Bíblia vai dizer que ele vai crescer no Egito, lá dentro da casa de Faraó. Só que vai acontecer um reboliço, que um dia ele não consegue ver a opressão do egípcio sobre um hebreu, porque ele sabia que ele, de sangue, ele era hebreu. Ele vai defender a causa do seu irmão, ele vai matar o egípcio, esconder na areia. Ele pensou que ninguém tinha visto, mas alguém vai chegar para ele no outro dia, porque ele vai tentar defender outro hebreu, e alguém grita para ele dizendo: por acaso você vai fazer comigo como você fez com o servo egípcio ontem? Ele se atemoriza, e a Bíblia vai dizer que ele vai pro deserto. No momento em que ele vai pro deserto, a Bíblia vai preparar um cenário, e na verdade Deus vai preparar um cenário, porque quando ele chega diante de um poço, existe uma mulher ali que está dando água aos seus camelos. Ele ajuda a dar água para eles. Ela chega em casa e o pai pergunta: por que você voltou tão cedo? Ela disse: tinha um homem lá do lado do poço que pegou água para mim, para os camelos todos, e nós voltamos para casa. Aí Jetro diz assim: vai atrás dele, traga ele para cá. E quando ele chega na casa de Jetro, Jetro vai pegar a sua filha, vai dar para ser esposa de Moisés, e Deus vai começar a forjar Moisés para ser libertador do povo de Israel. Passado alguns dias, capítulo de número 3, passado na verdade muitos dias, ele já está casado, e a Bíblia diz que ele ia apacentar
cuidava as ovelhas do seu sogro Jetro. Capítulo 3, versículo 1. Aí teve um dia que ele saiu de casa para apacentar ovelha. Ele estava acostumado a apacentar ovelha. Ele ia lá no Horebe e voltava para casa. Era a rotina dele. Só que teve um dia que Deus olhou da eternidade e disse: Moisés, eu vou quebrar sua rotina hoje. Aquilo que você estava acostumado a fazer todo dia, era uma rotina normal. Eu vou aparecer na tua história para mudar a tua história. A Bíblia diz que quando ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro, ele vê uma sarça pegando fogo. E quando ele vê essa sarça pegando fogo, existe uma voz que sai de dentro dessa sarça dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Só que sarça pegar fogo no deserto da Palestina é normal. O sol muito quente, a umidade muito baixa, é normal pegar fogo no deserto da Palestina. O que não é normal, pastor, é uma sarça que pega fogo, mas o fogo não se apaga. Ele estava acostumado a ver a sarça pegar fogo, mas daqui a pouco ela se apagava e ele voltava para casa. Mas quando Deus apareceu no meio da sarça, o primeiro ensinamento que Deus tinha para Moisés é: o fogo da minha glória, ele nunca se apaga. O fogo do homem tem um tempo para começar, tem um tempo para acabar, mas o fogo que vem do céu, ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo celestial, ele não se apaga. Olha para mim, quem me entende até aqui, diga graças a Deus. Quando ele ouve essa voz falando com ele, Deus vai levantar a Moisés para ser o libertador do povo. Observe que eu disse que Deus quebrou uma rotina que para Moisés era normal. Agora você, profeta, quem acredita em profecia, você pode ter vindo para esse culto hoje dizendo: eu vou para mais um culto, eu estou acostumado em culto dia de domingo, eu vou ouvir louvor, vou dar oferta, vou ouvir a palavra e vou embora. Eu estou acostumado com essa rotina. Mas sabe qual é o nosso problema? Quando a gente se acostuma com a rotina, a gente não adora como a gente adorava antes. Quando a gente acostuma com a rotina, a gente não levanta a mão com alegria como levantava antes. A gente não canta com ênfase, com tanto amor quando a gente cantava antes. Mas Deus te trouxe aqui para te falar uma coisa: ei, eu estou a fim de quebrar essa rotina hoje. Se tu estava acostumado a entrar na igreja e sair do mesmo jeito, pode ser essa noite que eu vou aparecer para você dizendo: ei, é noite de eu te levantar como profeta, é noite de eu te ungir, é noite de eu te encher com a minha glória. Deus apareceu para Moisés para quebrar uma rotina e o levantar como libertador. Só que o tempo não nos permite. Eu poderia pregar sobre a chamada de Moisés, mas eu li o texto sobre 3 ações de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Quem veio ouvir a voz de Deus, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante. Diga assim comigo assim: Espírito Santo. Não, diga forte, diga: Espírito Santo, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo de uma forma poderosa. No momento em que Deus chamou Moisés, observe que Deus ele vai enviar Moisés a uma missão, porque a epígrafe do texto diz: Deus envia Moisés em missão. E quando o povo estava sendo assolado, perseguido, olha só a ordem que Deus vai dar para Moisés. A primeira ordem que o Senhor disse é: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu vou repetir essa frase para você gravar. Deus olhou para o povo e disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Só que olha para mim para você aprender. O olhar de Deus não é como o olhar do homem. O olhar de Deus não é como o olhar da terra. Por que, pregador, que você está falando isso? Porque às vezes você pode entrar aqui, irmão,
com um sorriso no rosto, com a roupa bonita, perfumado, mas só Deus sabe quem você é quando você sai por essas portas. Só Deus sabe quem você é ao longo da semana. Como é que você está no trabalho? Como é que você está no seu relacionamento conjugal? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua vida financeira? E muitas das vezes a gente olha e não consegue detectar o problema, não consegue detectar aquilo que você está falando, mas o Deus que te trouxe aqui nesta noite, Ele está dizendo: ei, os meus olhos ainda estão te vendo, eu ainda estou contemplando a tua história, eu ainda estou contemplando os vales que tu passa e ninguém vê, eu vejo, eu ainda contemplo os problemas que você passa, ninguém vê, mas eu vejo, eu estou vendo a dificuldade que você atravessa, e muitas das vezes o seu pastor não sabe, o teu esposo não sabe, mas Deus te trouxe aqui para te tranquilizar e dizer: os meus olhos ainda estão sobre você, eu ainda continuo te vendo, os meus olhos estão sobre você. E sabe qual é a coisa mais linda? Não é ser assistido pelo homem. A coisa mais linda é ser assistido pelo Todo-Poderoso. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui nesta noite, mas não tem ninguém me vendo. Deus está te vendo. Mas ninguém está me contemplando. Deus está te contemplando, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo sobre os fiéis da terra. Ele está tranquilizando o teu coração aqui nesta noite, dizendo: fica tranquilo, eu ainda estou vendo tudo que você está passando, os meus olhos ainda estão sobre você, eu estou contemplando todas as coisas que estão acontecendo. Só que o texto diz que a primeira ação de Deus é que Deus está vendo. Deus está o que, igreja? Não, irmão, melhor isso aí. Diga assim: Deus está vendo. Diga com convicção, diga: Deus está vendo. Só que o Deus que você serve não é apenas um Deus que vê. Olha o que o texto vai dizer. Primeiro, Deus diz que está vendo atentamente a aflição do povo que está no Egito. Olha a segunda ação de Deus para a sua vida nessa noite: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Se primeiro Deus vê, a segunda ação que Deus está te entregando nesta noite é: ei, eu ainda estou ouvindo o pedido que você tem me colocado diante do meu altar. Ô pregador, o que é que você está querendo dizer, irmão? Isso aqui é uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo é uma mensagem tão eficaz para as nossas vidas, porque às vezes a gente acha que o problema é maior do que o nosso Deus, mas se Deus te disse que Ele está te vendo, a segunda ordem de Deus nessa noite é: eu estou escutando ainda aquilo que sai da tua boca. Só que o texto deixa claro, pastor, que Deus só está ouvindo porque tem alguém clamando. Eu vou repetir: Deus só está ouvindo porque tem alguém clamando. E tem gente que acha que Deus é obrigado a resolver o problema dele. Olha a ação de Deus: clamas a mim e responder-te-ei. Tem muita gente sem resposta porque não aprendeu a clamar. Tem muita gente sem providência porque não aprendeu a orar. Mas Deus sabe o meu problema, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa. Ele quer ouvir o seu clamor. E sabe o que Deus está dizendo? Eu estou escutando o clamor que sai da tua boca. Eu estou escutando a oração da madrugada que ninguém está ouvindo, mas eu estou ouvindo. Eu estou escutando o seu clamor quando você está dirigindo, mas a cabeça está a 1000 por hora, mas você está falando com Deus: Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus me levanta, Deus me renova. Deus te trouxe aqui para te dizer: continua clamando, porque eu continuo te ouvindo.
Mas olha aqui para mim, olha aqui para mim. O ouvir de Deus não é parecido de nenhuma forma com o ouvir do homem. Por que, pregador? Diácono Wesley, para eu ouvir o teu pensamento, você precisa verbalizar aquilo que você está pensando. Se você não verbalizar, eu jamais terei a capacidade de saber o que você está pensando. Alemandarabacandaraí. E por que que o ouvir de Deus é diferente? Porque o salmista Davi disse: antes que houvesse palavra em minha boca, Ele já sabe o que é que eu preciso. Eu vou repetir: antes que houvesse palavra em minha boca, Deus já sabe o que é que eu estou orando para Ele. Sabe por quê, jovem? Aprenda isso aqui: Deus não ouve aquilo que sai da tua boca, Deus ouve aquilo que sai do teu coração. Eu vou repetir. Deus, Ele não ouve simplesmente aquilo que sai da tua boca, Deus ouve aquilo que sai do teu coração. É por isso que o apóstolo Paulo disse que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a prova está grande que eu não consigo nem orar, mas através da minha lágrima Deus sabe o que é, através do meu gemido Deus sabe o que é. Por quê? Porque a sua oração não está saindo pela boca, a tua oração está saindo pelo teu coração, e Deus está dizendo: continua clamando, porque os meus ouvidos estão atentos em você. Vou terminar agora para você ir para casa abençoado. Primeiro Deus vê, primeiro que a igreja, agora diga comigo assim: Deus ouve. Não, diga forte, diga: Deus ouve. O que Deus está dizendo para você é simples e objetivo, fica tranquilo. Primeiro, eu continuo te vendo. Segundo, eu continuo te ouvindo. Agora, terceiro, é o mais lindo e eu vou fechar aqui. Aquele Deus que vê, aquele Deus que ouve, no versículo de número 8, na primeira parte, vai dizer assim, ó: portanto, desci para livrá-los da terra do Egito, para conduzi-los a uma terra que eu preparei, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Observe, irmão, que Deus não vai descer antes de te ver. Deus não vai descer antes de você clamar. Se a primeira parte você já ficou tranquilo porque Deus está te vendo, pula para a segunda parte hoje e começa a clamar. Porque quando Deus começar a te ouvir, Ele vai dar ordem aos seus anjos, dizer: vamos descer, porque eu preciso quebrar cadeias para libertar aquela casa, eu preciso quebrar cadeias para libertar aquela família, eu preciso cumprir promessa na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Eu já vi, eu já ouvi, mas agora eu estou descendo para livrar eles, para conduzi-los a uma terra que eu tenho preparado. Levante a mão que eu quero ser profeta de Deus na tua vida. A prova pode estar grande, o vale pode estar grande, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu já vi, eu já ouvi, e nesta noite, dia 13 de dezembro, eu estou descendo na Assembleia de Deus em Central Carapina para dar livramento ao meu povo, para dar vitória à minha igreja. Só quem acredita nisso se coloque de pé. Aleluia. Sonoplasta, melhora para mim que eu não vou gritar mais. Olha aqui para mim. Não existe nada fora do lugar. Por mais difícil que seja a sua trajetória, Deus ainda está no controle de tudo.
Ainda que aos teus olhos estejam muitas coisas fora do lugar, Deus está dizendo: não está, está exatamente do jeito que eu quero. Sabe por quê? Se tivesse do jeito que você queria, você não buscaria como você está buscando. Se tivesse do jeito que o teu coração almeja, era perigoso nem vir para a igreja, tu vir mais. Mas Deus é especialista em fazer você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Às vezes é por isso que Deus permite o problema aparecer, profeta. Sabe por quê? Porque através do problema você vai orar como você nunca orou. Você vai jejuar como você nunca jejuou. Você vai vir para a igreja como você nunca veio. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Só que o que eu acho mais lindo do texto, eu vou orar agora por você, é que quando Deus manda Moisés diante de Faraó, Deus disse para ele assim, na verdade ele ainda agora Deus dizendo: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, como é que eu vou me apresentar? Ele vai perguntar de onde que eu vim, quem me enviou. Primeiro Deus diz assim, diz para ele que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Mas você vai dizer para ele uma frase: o eu sou me enviou. Será que você pode repetir essa frase? Diga assim: o eu sou. Não, diga forte, diga assim: o eu sou me enviou. Sabe qual é a pergunta? Por que Deus ele se revelou a Moisés dizendo assim, ó, diga para Faraó simplesmente: o eu sou me enviou? Porque quando eu vou me apresentar para alguém, eu sou Miqueias. Mas quando eu vou me apresentar para alguém, é impossível eu me apresentar para alguém sem mencionar minha genealogia. Ou seja, eu sou Miqueias, filho do Sebastião, que é filho do Juquinha, e assim sucessivamente, porque para eu chegar até aqui, teve que existir alguém antes de mim. É impossível você chegar em algum lugar sozinho. Você só está aqui porque você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um avô. Teve alguém que te colocou nessa terra. Porque é impossível eu chegar em algum lugar sem existir alguém depois de mim. Só que quando Deus disse a Moisés: Moisés, você vai chegar diante de Faraó e vai dizer para ele: o eu sou me enviou. É por isso que eu entendo o que está escrito em Apocalipse, quando Deus disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Alfa e Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última. O que ele estava dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Quando você chegar diante de Faraó e você vai dizer para ele: o eu sou me enviou, essa é a minha carta. O que Deus estava dizendo é: diga para Faraó que antes de mim não houve ninguém, e depois de mim não haverá ninguém poderoso como eu. Eu vou repetir para você pegar isso aqui. O que Deus está dizendo é: o Deus que você serve, não existe ninguém antes dele e depois dele que é mais poderoso para fazer aquilo que ele prometeu sobre a sua vida. O eu sou está sobre a sua história. Aí você abre, sabe o que eu acho mais lindo? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Aqui na terra, Deus capacitou cada homem dentro de uma especialidade. Por exemplo, se eu tenho um problema de coração, aqui na terra eu vou ter que procurar o quê? Um cardiologista, um homem especializado que trata o coração. Se eu estou com um problema nos meus ossos, nas pernas, em algum lugar, eu vou ter que procurar aqui na terra um homem especializado. Eu vou ter que procurar um ortopedista especializado em ossos. Porque cada dificuldade da terra, existe um homem que é especializado em uma matéria para resolver aqui na terra.
Só que quando Deus disse a Moisés: Moisés, avisa para Faraó que o eu sou te enviou. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou o que o meu povo precisa que eu seja. Eu vou repetir: eu sou o que o meu povo precisa que eu seja. Se eles precisam de providência, eu sou o Jeová Jiré. Se eles precisam de paz, eu sou o Jeová Shalom. Se eles precisam de companhia, eu sou Emanuel, o Deus conosco. Se eles precisam de livramento, eu sou Deus de livramento. Se eles precisam de cura, eu sou o Deus que cura. O que Deus está dizendo é: independente do seu problema, Ele pode resolver. Independente da sua dificuldade, Ele pode resolver. E Ele está aqui nesta noite para dizer: eu ouvi, e estou descendo para operar na tua vida hoje. Estou descendo para operar na tua casa hoje. Eu quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder. Irmão, mostra para o diabo aí que você é livre. Quando eu peço para você levantar as duas mãos, não pode levantar as mãos. Só que quando você levanta essas duas mãos santa e abençoada sua, você está mostrando para o diabo: Deus me chamou para ser livre. Não é esse problema que vai me aprisionar, não é essa enfermidade que vai me aprisionar, não é essa dificuldade que vai me aprisionar. O eu sou está sobre a minha vida. E nesse fim de ano, falta alguns dias para terminar o 2020, mas ainda é tempo de Deus cumprir promessa na sua casa, ainda é tempo de Deus cumprir promessa na sua família. Eu quero orar. Levante as suas duas mãos bem alto, porque esse domingo é domingo de renovo para a sua vida, é domingo de renovo para a sua alma. Espírito Santo de Deus, eu não sei como essa pessoa entrou aqui, eu não sei o que ela veio sentindo, o que ela veio enfrentando, mas o Senhor Todo-Poderoso está neste lugar. Aonde houver alguém pedindo por socorro, envia socorro do céu para a vida dele agora. Aonde houver alguém precisando de providência, bate a providência na porta da casa dele ainda hoje, Pai querido, esta semana. Alguém que precisa de um milagre, eu profetizo que o milagre vai te acompanhar nesta noite. Você vai voltar para casa regozijando, dizendo: Deus realizou um milagre na minha vida. Se tu tem algum problema de saúde, Deus toca na tua saúde. Se existe algum caroço no teu corpo, algum mioma, este caroço pode desaparecer agora, porque o Deus que nós servimos, Ele viu, Ele ouviu, e Ele está descendo aqui nessa noite para agir em seu favor. Se tu veio aqui querendo o renovo de Deus, existe uma torneira da graça que está aberta sobre esta igreja, e o Espírito Santo acabou de me dizer que aonde houver um coração sedento, Deus vai derramar azeite fresco sobre a cabeça dele agora. Aonde houver um coração adorador dizendo: Deus, eu quero ser cheio da tua glória, como um dia eu fui cheio, eu quero ser cheio outra vez, como um dia eu fui usado, eu quero ser usado outra vez. Levante a mão, porque o Espírito Santo vai te visitar agora. Se você é batizado no Espírito Santo, conversa com Deus em outras línguas. Se você ainda não é batizado, Deus tem poder para te batizar aí agora. O renovo do Espírito Santo está passando no meio desta igreja. Existe um rio que está passando no meio desta igreja, e tem gente que vai começar a sentir o corpo arrepiar, tem gente que vai começar a sentir o coração acelerar. Parece que o seu coração está pegando fogo, e Deus está dizendo: é a minha glória que está tocando sobre a sua vida hoje, é a minha glória que está tocando sobre a sua vida hoje. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem não tem nada dá lugar para Deus, porque o Espírito Santo de Deus quer te visitar. Deus quer te levar a viver uma vida diferente. Deus quer te levar a viver uma vida incendiada. Deus quer te levar a viver uma vida avivada, porque aonde você passar, a glória de Deus vai passar junto. Aonde você pisar, a glória de Deus vai pisar
casa que você mora, Deus vai agir de uma forma sobrenatural. Lai remandole ramanda la rabachandarai. Olha o Espírito Santo tocando em vidas aí, ó. Olha o Espírito Santo tocando em vidas aí, ó. Olha o Espírito Santo tocando em vidas aí agora, Espírito Santo, vai. Agora, Espírito Santo, Espírito Santo. Esse coração que um dia ardeu pela tua glória, faz esse coração arder de novo. Esse coração que teve motivado para fazer a tua obra, motiva ele de novo. Pai querido, dá desejo dele evangelizar, dá desejo de ir para o hospital, dá desejo de ir, Pai querido, para o presídio. Tem gente precisando para o socorro, e nós somos o socorro na vida de alguém. Teve gente que, Pai querido, que está à beira da morte, mas está precisando de ouvir uma palavra que sairá da nossa boca. Use esse povo como instrumento nas tuas mãos.